paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje quero te convidar para estudarmos a lição número 4, com o seguinte tema: promessa e obediência. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Achei oportuno abrirmos o ensino desta lição com esta leitura, que fala dos efeitos da desobediência e dos efeitos da obediência. A desobediência de Adão trouxe ruína e morte para toda a humanidade. Em contrapartida, a obediência de Cristo trouxe justiça e vida para todos. O que é desobediência? Primeiro, desobediência é a decisão de não dar ouvidos a Deus. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia, segundo Crônicas 33, 10 e 11. Segundo, desobediência é a escolha de não dar ouvidos aos mandamentos do Senhor. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Neemias 9, 29. Terceiro, desobediência é zombar dos mensageiros do Senhor e desprezar as suas palavras. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas 36, 15 e 16. Quarto, desobediência é deixar a palavra de Deus para andar nos próprios caminhos do coração. E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração e após os balins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Jeremias 9, 13 a 15. E quinto, desobediência é deixar o Senhor e servir a outros deuses. Então se dirá: porque deixaram o conselho do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinham feito quando os tirou do Egito, e foram-se e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro, Deuteronômio 29, de 25 a 27. A desobediência traz consequências trágicas, produz a perda da salvação, a morte física e a morte eterna. Ao contrário, a obediência conecta o homem com Deus e o guarda da destruição. A Bíblia diz: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. Deus propõe que o ímpio se converta do seu caminho para que viva. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Ponto de número 1. A obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe. O concerto de Horebe é o mesmo do Sinai. Horebe é apenas uma das elevações do Monte Sinai. A Bíblia diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte,
E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, de 1 a 3. Neste concerto ficou patente que Deus exigia a santa obediência do seu povo, a fim de que fosse bem-sucedido entre as nações. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, verso 5. O concerto nas campinas de Moabe. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29, verso 1. O concerto nas campinas de Moabe ocorreu 40 anos depois da saída do Egito e consistiu na repetição da lei que fora recebida no Monte Sinai. A palavra Deuteronômio vem da tradução grega Septuaginta, feita em 295 a.C. e significa segunda lei ou repetição da lei. Era necessário repetir a lei para aquela nova geração antes de introduzi-los na terra prometida. Moisés relembrou ao povo o fracasso de Israel e conclamou a nova geração a temer a Deus e a obedecer-lhe. Repetiu as leis do concerto e profetizou as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Deuteronômio 27, do verso 1 até o capítulo 30, verso 20. Todo o sucesso e toda a prosperidade da nação dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. As promessas provenientes da obediência. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 19 e 20. O Senhor Deus lançou mão de dois grandes elementos da natureza para ilustrar visualmente o papel da desobediência e da obediência, da maldição e da bênção. Os montes Ebal e Gerizim. O monte Ebal serviria de tribuna para proferir as maldições sobre os desobedientes. E o monte Gerizim, as bênçãos sobre os obedientes. Os dois montes estão em frente um do outro, separados por um estreito vale, perto dos carvalhais de Manre, próximo a Siquém. Dos seus picos pode-se ter uma visão panorâmica de toda a região ao redor. Devido à posição estratégica desses montes, os discursos seriam facilmente ouvidos por quem estivesse no vale. O padrão divino que contempla o justo com bênçãos e condena o ímpio com maldições permanece inalterado, conforme escreveu Paulo. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, de 5 a 11. Ponto de número 2. A obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. A antiga aliança, que fora firmada no Monte Sinai com o povo de Israel, estava firmada no cumprimento da lei e na observância dos sacrifícios que tinham o sacerdócio levítico como mediador. As condições da antiga aliança era que o povo obedecesse a todas as palavras da lei, conforme lemos. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor
E levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Êxodo 24, de 3 a 8. Não obstante o povo ter prometido obediência, na prática, eles não conseguiram obedecer. A antiga aliança era perfeita do lado de Deus, mas imperfeita do lado do homem. Tudo fazia parte do plano eterno de Deus para demonstrar que ninguém podia cumprir a sua lei por si mesmo. Ainda, dentro da antiga aliança, Deus anunciou por meio do profeta Jeremias que chegaria o momento em que ele faria uma nova aliança com o seu povo, conforme lemos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, verso 33. O escritor aos Hebreus afirma que esta aliança estaria firmada com base em melhores promessas, porque traria consigo o poder de transformar o homem, dando-lhe uma nova natureza. O anúncio da segunda aliança, ainda no Antigo Testamento, demonstra que a primeira aliança não era perfeita devido à fraqueza do homem. Na nova aliança, Deus promete escrever suas leis na mente e no coração do homem. Na mente para ser compreendida e no coração para ser amada. O resultado da nova aliança é uma nova disposição interior para servir e amar a Deus. É o novo nascimento anunciado por Jesus como a condição básica para se entrar no reino de Deus. Jesus Cristo, o mediador. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está firmado em melhores promessas. Hebreus 8:6. A palavra excelente é em grego diafototeras, que também aparece em Hebreus 1:4, destaca a inigualável superioridade de Cristo em relação a tudo que for apresentado no Antigo Testamento, no âmbito da salvação e das promessas de Deus. Jesus Cristo veio como o verdadeiro Deus e o perfeito homem e cumpriu toda a lei. Ele estabeleceu a paz levando os nossos pecados à cruz. Ele escreveu a palavra de Deus em nossos corações, dando-nos o poder da nova vida. Só podemos desfrutar das promessas da nova aliança pela fé em Jesus Cristo. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Na última refeição com os discípulos, Jesus tomou o cálice e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 26, versos 27 e 28. A nova aliança também é mencionada em Ezequiel, capítulo 36. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel enumera várias bênçãos da nova aliança. Ele fala de um novo coração, um espírito novo, o Espírito Santo que habita no crente e a verdadeira santidade. A lei mosaica não podia comunicar nenhuma dessas bênçãos. Hoje não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. A antiga aliança cumpriu seu propósito e foi substituída por uma aliança superior, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Obediência do novo concerto. Na nova aliança,
devemos completa obediência a Cristo. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. E ainda, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. E a Bíblia diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10, 5. A obra da graça nos garante as maiores promessas de Deus, mas não dá qualquer concessão à desobediência. Todas as suas promessas têm a finalidade de nos levar a uma vida de perfeita comunhão e adoração. A graça salva do pecado e dá santidade ao pecador. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E a única maneira de honrarmos a Cristo como Senhor é por meio de uma completa obediência e submissão a Ele. Como lemos: porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14, de 7 a 9. Ponto de número 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Cristo prometeu abençoar os seus seguidores com as mais preciosas bênçãos. Por exemplo, ele prometeu uma vida abundante, João 10, 10. Ele prometeu uma vida frutífera, João 15, 5. Ele prometeu a alegria permanente, João 16, 22. Ele prometeu suprir todas as necessidades materiais que tivermos, Mateus 6, 15 a 33. Ele prometeu a sua presença permanente, Mateus 28, 20. Ele prometeu a sua paz, João 14, 27. Ele prometeu o seu Espírito, Lucas 14, 49. Ele prometeu um reino e um trono, Mateus 19, 27 e 28. Ele prometeu a vida eterna, João 10, 27 a 29. E ele prometeu a glória celestial, João 17, 24. Bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, aos Efésios capítulo 1, verso 3. As bênçãos espirituais vêm acompanhadas das virtudes da santidade e do amor. Somos abençoados para o louvor e glória da sua graça. A grande missão da comunidade da graça é trazer honra para o nome do Salvador. Como lemos: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, aos Efésios 1, verso 11 e 12. O objetivo da salvação é servir a Cristo e sermos para o louvor da sua glória. Foi para isto que ele nos deu o seu Espírito Santo. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória, aos Efésios 1, 13 e 14. Justiça e paz. Justiça é um dos aspectos da natureza divina que se manifesta em sua retidão e verdade. É a virtude que dá garantia aos direitos e deveres. Isaías nos informa que o efeito da justiça será paz, repouso e segurança para sempre, como lemos. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre, Isaías 21, 17. Conforme o ensino de Paulo, Cristo é a nossa justiça. Somente nele se cumpre toda a retidão e toda a verdade de Deus. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor
é nossa justiça. Jeremias 33:16. Este texto se cumpriu em Cristo literalmente. A bênção da paz também se cumpre em Cristo, conforme lemos, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, Efésios 2:14. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, Salmo 85, verso 10. Onde a justiça e a paz se encontraram? Na obra da cruz. Ali Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas Cristo não é apenas a nossa justiça e a nossa paz, Ele também é a nossa sabedoria. Como sabedoria, Ele precede a justiça e a paz. Como sabedoria, Ele nos ajuda a entender o caminho da justiça, da santificação e da redenção. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Jesus Cristo é a sabedoria que vem do alto, conforme escreveu Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3:17-18. Não é possível conhecer a virtude da obra de Deus com a mente natural. Somente em Cristo temos o conhecimento completo daquilo que Deus está fazendo a nosso favor. Por meio de Cristo, temos a promessa de que seremos guiados no caminho da justiça e da paz. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Faloeis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Isaías 42:16. Essa promessa se cumpre efetivamente por meio do ministério do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso 13. É nesse ponto que o mundo se perde completamente. Falta-lhes a revelação daquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. Um exemplo dessa incapacidade de encontrar o caminho da paz é o exemplo que temos da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com 51 países membros. Hoje são 193. A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York. O seu objetivo principal é manter a paz e a segurança entre as nações por meio de ações amistosas, de cooperação e respeito mútuo. Os seus idealizadores fizeram tudo correto, mas se esqueceram que a paz permanente só é possível onde Cristo reina. Entre os vários monumentos ao redor do prédio, há um que se chama o Muro de Isaías. Nele lemos: e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não aprenderão mais a guerrear. O texto foi retirado de Isaías 2:4, mas está incompleto. Falta a parte mais importante, onde os povos são convocados a subirem ao monte da casa do Senhor e a buscarem o Deus de Jacó, para que este os ensine a andar nas suas veredas e a guardarem a sua lei. Somente depois de cumprirem a primeira parte é que Deus promete a paz permanente e jamais de outra forma. Os povos querem a paz, mas rejeitam o príncipe da paz. A alegria no Espírito Santo. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. O Senhor Jesus admite que a vida cristã não seria feita apenas de regozijo. Existiriam também os momentos difíceis de tristeza e provação. Não obstante, Ele promete estar conosco. A justiça, a paz e a alegria permanecerão conosco através da pessoa de Jesus Cristo que habita em nossos corações. Ele disse: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós
e a vossa alegria seja completa. João 15:11. Jesus e Paulo falaram da experiência cristã comparando-a com a mulher prestes a dar à luz. Os primeiros momentos podem ser de tristeza, mas logo vem a alegria permanente. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. João 16, verso 21 e 22. As tristezas então são transitórias, mas a alegria será eterna. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Vamos para a conclusão desta lição. Nesta lição vimos que a obediência se faz necessária dentro do relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Mesmo vivendo sob a nova aliança, temos que permanecer fiéis. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. As promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo são promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Aos Hebreus 13, 20 e 21. Que todas as promessas do Senhor se cumpram na vida dos seus filhos aqui na terra. Diante destas últimas palavras, reafirmamos que somente em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém de Deus com respeito a todas as suas promessas. Jesus Cristo é então o princípio, o meio e o fim. Ele é toda a nossa vida. Ele é o caminho inteiro, do começo ao fim, para chegarmos ao desfrute de grandes bênçãos espirituais e das promessas inabaláveis e eternas de Deus. Que Deus abençoe e guarde a todos no santo nome de Jesus Cristo. Que todos possam ter o vislumbre da glória, do poder, da majestade de Jesus Cristo e do Deus eterno sobre a sua vida, seu ministério, sobre a sua igreja, sobre as suas salas de aulas. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.